Olá, galera. Nesse vídeo, a gente vai ver condição de alinhamento de três pontos. Quando a gente tem três pontos, podem acontecer duas coisas. Ou esses três pontos vão estar alinhados, ou seja, vão estar sobre a mesma reta quando a gente marcá-los no plano cartesiano, ou esses três pontos não vão estar alinhados. Só pode acontecer essas duas coisas. Ou estão alinhados ou não vão estar alinhados. Olhando para cá, olhando, né, para as coordenadas, não é tão óbvio saber se esses três pontos estão alinhados ou não. Então a ideia é a gente criar uma condição para determinar se esses pontos são ou não estão ou não alinhados, tá? É claro que se a gente marcar esses pontos no plano cartesiano, fica bem óbvio que se eles estão ou não alinhados. Por exemplo, esses três pontos aqui, eu marquei aqui no plano cartesiano. Aqui seriam esses pontos aqui, ó. O ponto A está aqui embaixo. Deixa eu subir aqui um pouquinho a folha. Ó, ponto A está aqui embaixo, que é o menos 3, menos 5. O ponto B está aqui em cima, que é o 1 e 3. E o ponto C está aqui no meio, que é o menos 1, menos 1. Olhando para essa figura, olhando para o plano cartesiano, né, com esses pontos marcados, fica mais visual, né? Fica mais fácil de ver que os pontos estão alinhados, ó. Dá para traçar uma reta aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Traçando aqui, opa. Tá. Os pontos estão numa mesma reta, tá? Então, olhando para o plano cartesiano, marcando os pontos, fica fácil de observar que esses três pontos estão alinhados. Só que a gente vai ver uma forma de descobrir que esses três pontos estão alinhados sem precisar olhar para o plano cartesiano. Agora, nesse outro exemplo aqui, seriam esses pontos aqui, ó. Nesse caso, esses três pontos não estão alinhados, né? Deixa eu pegar aqui a régua novamente. Cadê ela? Tá aqui embaixo. Então, aqui, ó. Do A para chegar no B, não passa pelo C. Aqui, ó, do A para chegar no B, ó, não passa pelo C, né? Os três pontos não estão alinhados, beleza? Na verdade, quando os pontos não estão alinhados, como é esse caso aqui, os três pontos determinam um triângulo, né? Se os pontos não estão alinhados, eles determinam um triângulo, como é esse caso aqui. Se ele determina um triângulo, ele vai ter uma área, certo? A gente viu no vídeo anterior como é que calcula essa área, beleza? Que é usando essa fórmula aqui. Então, se os três pontos não estão alinhados, os três pontos determinam um triângulo que vai ter uma área. Agora, quando os três pontos estão alinhados, a gente não vai ter a formação de um triângulo, né? Vai ficar dessa forma aqui, certo? Ou seja, se você pegar esses três pontos aqui e jogar na fórmula, na verdade tem que dar zero, beleza? Esse caso aqui, como não está definindo o triângulo, ele não está definindo uma região. Então, a área determinada por esses três pontos é zero. Ou seja, quando a gente pegar esses três pontos e jogar aqui na fórmula, o que se espera é que o determinante dela dê zero. Por que o determinante tem que dar zero? Porque a área tem que dar zero, né? Porque para a área dar zero, esse determinante aqui tem que dar zero. Beleza? Então, essa é a nossa condição para descobrir se os pontos estão ou não alinhados sem precisar desenhar. Então, vamos fazer aqui só para a gente verificar que realmente vai acontecer isso, né? Então, aqui a gente tem esses pontos A e B e C, né? E eu vou usar
eu vou calcular o determinante. Vamos ver se vai dar ou não zero. Lembrando, né, que para usar o determinante, a gente pega aqui o ponto A, né? Já organiza aqui da forma que está aqui as coordenadas. Embaixo coloca o ponto B. E embaixo coloca o ponto C. Beleza? E aqui completa com 1. Então a gente calcula o determinante. Aí como é que calcula o determinante? Dobra as duas primeiras colunas. Menos 3, 1, menos 1, menos 5, 3, menos 1. Beleza? E agora tem que fazer uma série de multiplicações, né? Seguindo a diagonal. Então aqui, seguindo a diagonal principal, tem que fazer essa multiplicação. Já vou fazer aqui um pouquinho mais direto, né? Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Vezes 1 dá menos 9. Multiplicando aqui, vai dar menos 5. Multiplicando, vai ficar 5 positivo. E multiplicando aqui, vai dar menos 1. Beleza? E somando esses três termos, né? Aqui no caso, vou precisar colocar o sinal de mais. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, eu guardo esse valor. Beleza? Deixa eu subir aqui um pouquinho. E agora a gente faz o mesmo raciocínio para o outro lado, né? Aqui multiplicando dá menos 3, né? Aqui multiplicando vai dar 3. Menos com menos dá mais. E aqui multiplicando vai dar menos 5. Fazendo aqui a conta, né? Que eu vou precisar de colocar o sinal também de mais. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 menos 5 dá menos 5. Eu guardo esse valor. Aí como é que calculo o determinante? É o resultado que deu na direita. Vou ter que colocar na mesma cor. Menos o valor que deu na esquerda, né? Menos 5. Aqui no caso, né? Tem que separar esses sinais com parênteses. Então, menos 5. Menos com menos dá mais, né? E claro, menos 5 mais 5 dá 0, que era o que a gente já estava esperando. Beleza? Então, se a gente quer saber se três pontos estão ou não alinhados, a gente faz o determinante, baseado naquela fórmula da área, né? Baseado nesse determinante aqui. Beleza? Se o determinante der 0, quer dizer que os três pontos estão alinhados. Beleza? Se der diferente de 0, quer dizer que os pontos não estão alinhados, quer dizer que estão formando um triângulo. Por isso que deu um valor diferente de 0, porque ele vai ter uma área, né? Vai ter uma área diferente de 0, digamos assim. Vamos fazer isso aqui também. Eu tinha mostrado uma forma mais rápida de resolver determinante de matriz, né? Isso aqui é a regra de Sarri. Aí eu mostrei um outro macetinho para resolver. Eu vou resolver usando os macetinhos daqui para frente, só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Claro que pode resolver desse jeito. Então, lembrando, usando o macetinho, é o seguinte. Pego o ponto A, né? Posicionei ali os termos, as coordenadas. Embaixo coloco o ponto B, parecido, né? Na hora de montar esse caso aqui, né? É parecido com esse também. Embaixo boto o ponto C, beleza? Aí o primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu repito aqui embaixo, beleza? E agora a gente faz as multiplicações também, só que só nessa partezinha aqui. Então eu faço menos 1 vezes menos 2, vai dar positivo, né? Vai dar 2. 5 vezes 3, que vai dar 15. E 2 vezes 4, que vai dar 8. E eu somo esses valores. 2 mais 15, 17. 17 mais 8, 25. Eu guardo esse valor. Agora faço a mesma coisa para o outro lado. 4 vezes 5, 20. Menos 2 vezes 2, menos 4. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aqui eu somo esses valores, né? 20 menos 4 dá
16, 16 menos 3, 13. E o determinante, né, vai ser o valor que deu na direita menos o valor que deu na esquerda. E claro que ao subtrair aqui vai dar um valor diferente de zero, né? 25 menos 13 dá 12, que é diferente de zero. Beleza? Ou seja, nesse caso aqui os pontos não estão alinhados. Então é só isso, gente. Então a ideia é essa. Se você quer saber se três pontos estão ou não alinhados, é só calcular o determinante. Outra coisa quando os três pontos estão alinhados, a gente diz que eles são colineares. Então, se aparecer esse nome em algum exercício ou em algum momento, significa que os pontos estão alinhados, estão numa mesma reta, tá? Então, se três pontos são colineares, eles estão alinhados, tá? É só isso. Vamos então fazer uns exemplos um pouquinho diferentes. Menos direto, né? Vamos para esse primeiro exemplo aqui. Determine M, quero saber o valor de M, para que os pontos A, B e C sejam colineares. Aqui o nome já apareceu, né? Sejam colineares. Ou seja, eu quero descobrir o valorzinho de M para que esses três pontos estejam alinhados no plano cartesiano. O M aparece aqui, ó. Beleza? Então eu quero saber qual o valor que eu tenho que trocar aqui nessa coordenada para que esses três pontos estejam alinhados. Eu vou montar o determinante usando o macetinho para ir mais rápido, tá? O que a gente sabe é que se os pontos têm que ser colineares, então o determinante tem que dar zero, tá? Então a gente calcula o determinante. Vamos ver como é que vai ficar. Ponto A é menos 12 e menos 13. O B, vou colocar aí embaixo, menos 2, menos 5. Ponto C, 3 e M. E eu repito a primeira aqui, né? Menos 12 e menos 13. Ah, gente, só para constar, tá? Esse macetinho só funciona porque quando a gente monta o determinante, a terceira coluna é igual a 1, tá? Então, esse macetinho aqui não serve para qualquer determinante não, hein? Cuidado aí com isso, tá? Então, esse macetinho só funciona porque a terceira coluna aqui é igual a 1, tá? Então, cuidado para não usar isso para fazer qualquer tipo de matriz, né? Se ali não tivesse aquela sequência de 1, né? Aí teria que usar a regra de Sarri mesmo. Então vamos lá. Multiplica aqui, né? Menos 12 vezes menos 5 vai dar 60. Menos 2 vezes m dá menos 2m. E 3 vezes menos 13 dá menos 39. Beleza? E aqui a gente soma, né? Ficaria isso daqui, né? 60 menos 2m menos 39. Os únicos termos que dá pra gente fazer alguma operação é o 60 menos 39, porque são termos semelhantes. 60 menos 39 é 21, né? 2m. Então, do lado direito deu essa expressão aqui. Agora a gente faz a mesma coisa para o outro lado. 13 vezes... Menos 13, desculpa, né? Menos 13 vezes menos 2 dá 26 positivo. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. E m vezes menos 12 dá menos 12m. Aqui também, né? Os únicos termos semelhantes é o 26 e o menos 15, que dá para fazer a operação entre elas. 26 menos 15 dá 11, né? Fica 11 menos 12m. Então, essa daqui é uma expressão que deu do lado esquerdo. Aí, como é que descobre o determinante? É o resultado que dá do lado direito menos
dá do lado esquerdo. Então é 21 menos 2m menos o que está do lado esquerdo. 11, só que aqui tem que colocar parênteses, tá? Menos 12m. Tem que colocar parênteses porque é o que está do lado direito menos toda essa expressão aqui, menos o valor, menos a expressão que está do lado esquerdo. Então, para subtrair toda a expressão, tem que colocar esse parênteses. E aqui dá para ajustar algumas coisas, né? Dar uma melhorada aqui nisso. Esse menos aqui, antes de um parênteses, tem que fazer uma espécie de distributiva, né? Com o sinal. Aqui vai ficar negativo, tá? Porque o 11 é positivo, né? Menos com mais é menos. E esse menos com menos aqui vira mais. E aqui você tem alguns termos semelhantes. 21 você pode juntar com menos 11. E menos 2m você pode juntar com 12m. Aí 21 menos 11 dá 10. Menos 2m mais 12m dá 10m. Beleza? Só que o determinante deu uma expressão, né? E eu quero que esses 3 pontos, né, sejam colineares. Então, se eu quero que eles sejam colineares, eu quero que o determinante seja igual a zero. Então, se eu quero que o determinante seja igual a zero, o valor dessa expressão tem que ser igual a zero. Então, agora eu igualo a zero e descubro o valor de m. Então, venho aqui, ó, igualo esse determinante a zero, né? Já que o valor do determinante tem que dar zero, eu igualo ele a zero. Agora é só terminar de fazer a conta. Eu tenho que isolar o m, né? É uma equação do primeiro grau, dá para isolar o m. 10 aqui, ele é positivo, posso passar para o outro lado. Ficaria 0 menos 10, né? Que é a mesma coisa de menos 10. Beleza? E o 10 aqui que está multiplicando, eu passo dividindo. 10 dividido por 10 é 1, né? Vai ficar menos 1 no caso. E acabou. Então, o valor de m é menos 1. Então, para que esses 3 pontos fiquem alinhados, o valor de m tem que ser menos 1. Beleza? Então, esse aí foi um exemplo que já é um pouquinho menos direto, né? Vamos fazer mais uma. Apesar que o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas acho que dá para fazer rapidinho. Essa questão, quem teve aula comigo no primeiro ano, talvez lembre dessa questão. A gente viu esse tipo de questão quando foi vista a matéria de função afim, tá? Que é estudar gráficos, né? Que é uma reta. E claro que dá para usar essa teoria, né? Que a gente está vendo agora em geometria analítica aqui, né? Tem tudo a ver. O problema diz o seguinte: apresentamos a seguir o gráfico do volume de álcool em função da sua massa a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Então aqui você tem um gráfico, né? Aqui no eixo X, na verdade, é a massa. Tá? Você tem o valor da massa e no eixo Y você tem o valor do volume. Então, esse álcool, por exemplo, quando você tem uma massa de 40 gramas de álcool, você tem um volume de 50 centímetros cúbicos, beleza? Quando você tem uma massa de zero, você também tem um volume de zero. Por isso que ele passa aqui pela origem, né? Passa pelo 0, 0. Eu acabei nem escrevendo aqui o restante da questão, né? Mas ele quer saber o seguinte: qual é o volume de álcool se você tiver uma massa de 30 gramas, beleza? Caso você tenha 30 gramas, vou colocar aqui, ó, caso você tenha, vou pegar outra cor. Caso você tenha uma massa de álcool de 30 gramas, qual é o valor do volume aqui, indo para cá? Beleza?
Então, essa questão dá para usar o que a gente está vendo em geometria analítica também, porque observe que você tem três pontos alinhados, né? Tem a ver com condição de alinhamento de três pontos. Então, dá para usar também essa teoria. Esse ponto aqui, que é o 40, 50, esse ponto 0, 0 e esse ponto que eu quero descobrir, aqui eu posso chamar de X, M, a letra que você quiser, tá? Eu vou chamar de V de volume, beleza? Então, ele vai cair aqui em algum lugar, né? A gente não sabe exatamente aonde. Mas, como esses três pontos têm que estar alinhados, né? Já que estão sobre uma mesma reta, então, quando a gente calcular o determinante, tem que dar zero. Tá? Eu vou usar aquele macetinho de novo, só para ir mais rápido. Então, pegando esse ponto aqui, e pegando esse ponto 0, 0, quando a gente calcular o determinante, né, tem que dar zero. Lembrando que quando a gente faz usando macetinho, tem que dobrar a primeira linha aqui embaixo. Então aqui a gente faz aqui a multiplicação, dá 40V. Faz aqui a multiplicação, dá zero. Faz aqui a multiplicação, dá zero. Então, somando aqui vai dar 40V. Aí a gente guarda esse valor. Agora a gente faz para o outro lado. Multiplicando aqui, 5 vezes 3, 15, dá 1.500. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Fica bem rápido, né? Multiplicando vai dar 1.500. Então, o determinante é sempre o que está do lado direito, que é 40V, menos o que está do lado esquerdo, que é 1.500. Tá? É parecido com o primeiro exemplo, né? Também vai dar uma expressão, e como os três pontos estão alinhados, esse determinante tem que dar zero, ou seja, o valor dessa expressão aqui tem que ser igual a zero. Então aqui a gente consegue continuar a questão. Agora é só isolar o V, né? Menos 1.500 passa para o outro lado. Ficaria 0 mais 1.500, que é 1.500. 40 está multiplicando, passa dividindo. Agora é só dividir aqui, né? Para facilitar um pouco a divisão, né? Você pode cortar aqui um zero. 1.500 dividido por 40 é a mesma coisa de 150 dividido por 4. Já fica um pouco mais fácil, né? Só que ainda assim não é tão óbvio o resultado. Então, vou armar aqui a conta. 1 não dá para dividir por 4. 15 dá para dividir por 4. Vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para chegar a 15, faltam 3. 30 dividido por 4, 7, né? 7 vezes 4, 28. Para chegar a 30, faltam 2. Aí aqui já não tem mais número para baixar. Então, acrescento um zero e a vírgula. 20 dividido por 4, 5, né? 5 vezes 4, 20, para chegar a 20, 0. Então, dá 37,5. Então, aqui ele cai no 37,5, beleza? Ele está um pouquinho aqui abaixo do 40. Assim, aqui olhando aqui, realmente ele cai um pouquinho antes, né? Mas tem que tomar cuidado que às vezes a imagem engana, né? Então, beleza, gente? Então, também dá para resolver algumas questões de função afim, né? Essa questão é essencialmente função afim, mas com essa teoria também dá para resolver alguns problemas sobre esse assunto. Então, gente, é isso que eu queria mostrar. Valeu!